News. Toda criança é especial. Algumas crianças são bonitas, outras são talentosas, outras ainda são fortes e algumas bondosas. Geralmente leva algum tempo até descobrir o dom que Deus deu a uma criança. Mas essa história é sobre uma menina cujo dom especial ficou claro para todo mundo desde o dia que nasceu. Essa menina se chamava Raquel. Quando Raquel ainda era um bebê, sua mãe a havia notado como ela era inteligente. Certa manhã, ao tirá-la do berço, viu que Raquel tinha alinhado seus blocos de letras formando a palavra sol, mel, voz e piá, todas enfileiradas na cabeceira do berço. Que menininha inteligente você é, a mãe exclamou. Desceu para contar isso ao marido, dono de uma estalagem naquela pequena cidade. Ah, que bobagem! Respondeu o pai de Raquel. É só uma coincidência. Os blocos devem ser caído assim por acaso. O homem não conseguia acreditar que eles tinham tido uma filha tão brilhante. Quando Raquel começou a ir à escola, sua professora logo percebeu que aquela garotinha tinha uma inteligência extraordinária. Escreveu no primeiro boletim de Raquel: ela é, de longe, a criança mais inteligente que já vi e já tive como aluna. Não tenho dúvida alguma de que fará grandes coisas no futuro. O pai de Raquel leu o boletim e virou-se para a esposa. Sei que Deus deu à nossa filha o dom de uma mente muito aguçada, ele disse. Mas o que realmente importa na vida não é quanta inteligência você tem, e sim quanta bondade. Temos de garantir que ela seja uma pessoa boa e também atenciosa. Ela deve sempre se lembrar de ajudar os necessitados. A mãe de Raquel concordou com a cabeça. Ela e o marido eram pessoas e sua estalagem era um lugar de acolhimento e hospitalidade para todos os visitantes. Portanto, não seria difícil para eles mostrar à filha como ser boa pessoa. Conforme Raquel cresceu, aprendeu a cuidar dos forasteiros que paravam na estalagem para passar a noite. Aprendeu a perceber quando estavam doentes ou quando visitantes idosos estavam cansados e precisavam de cuidados especiais. Sempre cuidava para que as crianças se sentissem seguras e tivessem tudo o que queriam. Todos os que visitavam a estalagem apreciavam os dons especiais de Raquel. E todos os moradores da cidade sabiam da sorte de ter uma pessoa tão boa e tão inteligente vivendo entre eles. Certo dia, Roberta, um mensageiro do rei apareceu na cidadezinha. Os cascos de seu cavalo estalavam nas ruas de pedra quando ele passava. Freando a montaria, o mensageiro pulou do cavalo e leu em voz alta o decreto do rei. Sua Alteza Real decidiu se casar com a mulher mais inteligente do reino. Todas as jovens solteiras que sejam especialmente inteligentes devem se apresentar a mim imediatamente, ele anunciou. Nesse momento, os pais de Raquel entenderam por que Deus dera à sua filha aqueles dons especiais. Ela seria rainha. Eles disseram ao mensageiro que a filha era excepcionalmente inteligente. Então levaram Raquel até ele. Por ordem do rei, tenho 3 perguntas para testar sua inteligência, disse o mensageiro. Qual é a coisa mais veloz do mundo? Qual é a coisa mais rica? Qual é a coisa mais preciosa? Raquel respondeu sem pestanejar. A coisa mais veloz é o pensamento. A mais rica é a terra. A mais preciosa é o amor. O mensageiro soube imediatamente que havia encontrado a mulher certa. Voltou a galope direto para o palácio e gritou para o rei. Achei! Encontrei a mulher mais inteligente do reino para você. Mas o rei não estava totalmente convencido, mesmo depois de ouvir as respostas de Raquel às suas 3 perguntas. Eu gostaria de ver essa mulher pessoalmente, ele disse, e darei a ela uma tarefa mais difícil para que possamos descobrir se ela é mesmo tão inteligente quanto parece. Se realmente for, eu me casarei com ela sem demora. O mensageiro
Voltou em seu cavalo para a cidadezinha onde Raquel morava e transmitiu a ordem do rei. Você está convocada por Sua Alteza Real a se apresentar no palácio daqui uma semana, sem chegar a pé nem montada, sem estar vestida nem despida, e levando um presente que não é um presente. Quando os pais de Raquel ouviram aquele estranho pedido, imploraram que ela fosse. Minha querida, como você vai cumprir esta ordem tão absurda? Disse sua mãe. Ah, sabe-se lá o que o rei vai fazer com você se você não conseguir, resmungou o pai. Mas Raquel apenas sorriu e disse a eles que não se preocupassem. Foi buscar as poucas coisas que precisava e partiu na direção do palácio. O rei estava à espera, avistou Raquel de longe, saiu andando para recebê-la. Quando ele se aproximou, ele sorriu. Até agora tudo parecia bem. Ela estava montada numa cabra, com o pé arrastando no chão. Muito inteligente, ele pensou. Não estava andando a pé e nem estava totalmente montada. Então ele olhou para ver como é que ela estava vestida e notou que Raquel não usava roupas, mas estava embrulhada numa rede de pesca. Gosto dessa mulher, ele disse a si mesmo. Quem mais teria conseguido chegar nem vestida nem despida? Agora vamos ver se ela trouxe um presente, que não é um presente. Quando Raquel chegou diante do rei, olhou nos olhos dele e viu que era um homem bom. Entendeu que ele fizera aqueles estranhos pedidos porque estava procurando uma companheira tão inteligente quanto ele e que estava cansado da solidão. Decidida a se casar com ele, Raquel lhe entregou o presente, escondido dentro de suas mãos, em concha. Sua Alteza, ela murmurou, um presente para você. Quando o rei esticou os braços para pegar o presente de Raquel, ela abriu as mãos e uma pomba branca saiu voando por entre seus dedos, para os galhos de uma árvore. O rei entendeu que Raquel trouxera um presente, mas era um presente que ele não podia guardar. Vendo a pomba voar para longe, ele sorriu e estendeu a mão para Raquel. Quer se casar comigo e ser minha rainha? Ele perguntou. Sim, Sua Alteza, eu quero. Raquel respondeu. O rei segurou a mão de Raquel e olhou nos olhos dela. Há uma condição, ele disse. Agora sei o quão inteligente você realmente é. Apesar disso, você nunca deverá questionar nenhuma das minhas decisões. Parecia uma condição estranha para o casamento, mas Raquel concordou. E a cerimônia aconteceu logo depois. Raquel e o rei viveram juntos e foram felizes por um bom tempo. Mas certo dia, ela estava passeando no bosque quando viu um homem pobre sentado à beira da trilha chorando. O que aconteceu? O homem sabia que ela era a rainha. Ficou com medo, mas olhou ao olhar bondoso da Raquel e sua voz gentil lhe deram coragem para responder. Minha família tem muito pouco dinheiro, ele começou a falar. Mas temos um cavalo, uma égua. Quando ela ficou prenha, foi uma felicidade enorme. Agora, teremos um segundo cavalo e poderíamos vender para comprar comida. Mas, quando a égua finalmente deu à luz, estava deitada embaixo da carroça de outra pessoa, por isso agora o potro pertence a essa pessoa. Pertence a essa pessoa porque veio da carroça dela. Raquel ficou confusa, franziu a testa. Que bobagem absurda, ela exclamou. Quem foi que tomou essa decisão tão ridícula? O homem baixou os olhos. É a decisão do rei, senhora, disse ele. Ninguém pode questionar Raquel. Ninguém pode questionar. Raquel pensou em silêncio por um instante. É verdade que ninguém pode questionar as leis do rei. Mas isso não significa que o rei não possa mudar de ideia, sozinho. Venha me encontrar aqui de manhã. Ouça com muita atenção o que eu vou dizer e faça tudo o que eu disser. No dia seguinte, Raquel voltou ao bosque com uma vara de pesca. O homem pobre estava esperando por ela. Ela lhe deu a vara e disse a ele, vá até o palácio e joga a linha por uma janela aberta, de modo que o anzol e a linha entrassem pela janela para dentro do palácio. Disse ao homem que ficasse ali parado, fingindo que está pescando. O pobre homem não conseguiu entender o sentido daquilo, mas seguiu a instrução de Raquel. Ficou parado em frente ao palácio com sua vara de pescar a manhã inteira até que o rei olhou pela janela e o viu. Era uma cena ridícula. Um homem pescando com uma linha passando por cima do parapeito da janela
e caída no chão de mármore do palácio. Que diabo está acontecendo? Perguntou o rei. Nunca vi uma coisa tão estúpida na minha vida. O homem estremeceu ao ver a fúria do rei, mas respondeu à pergunta. Estou esperando surgirem peixes do chão. Afinal, um cavalo nasceu da carroça de alguém, assim pertencendo a essa pessoa e não a mim. Se isso é mesmo verdade, então qualquer peixe que pular no chão de Vossa Alteza para mim, para minha vara, será meu. O rei entendeu na mesma hora o que estava acontecendo e quem provavelmente era a autora daquela ideia. Raquel! Ele gritou. Raquel! Só a esposa dele poderia ter tramado uma coisa dessas, ensinando o homem o que dizer. Quando a rainha apareceu, o rei tomou nos braços. Quando nos casamos, você aceitou que não questionaria minhas decisões, ele disse, com uma voz triste. Agora você quebrou sua promessa, que era a condição do nosso casamento. Você deve deixar o palácio imediatamente e para sempre. Mas devido ao meu grande amor por você, vou permitir que leve uma única coisa. Escolha qualquer coisa, o que for mais precioso para você e vá embora. Então o rei virou de costas para Raquel, para que não visse suas lágrimas. Fugiu para os seus aposentos, não desceu mais naquele dia, pois não podia suportar a visão de sua amada esposa indo embora. No entanto, Raquel não partiu imediatamente. Como de costume, estava pensando. Quando anoiteceu, o rei caiu num sono profundo. Raquel andou na ponta dos pés até a cama dele e o embrulhou num cobertor. 2 criados, então, levaram seu mestre da cama, com muito cuidado, carregaram para fora do quarto, colocaram delicadamente dentro de uma carruagem ao lado da rainha. Quando o rei despertou na manhã seguinte, olhou para cima e viu árvores no bosque e a mulher sentada bem ao seu lado. Raquel, minha querida, exclamou ele. Achei que não viria você nunca mais. Mas aqui estamos nós. O que estou fazendo aqui, hein? Você me desobedeceu outra vez? Raquel olhou no fundo dos olhos dele. Eu não pretendia desobedecer da primeira vez e certamente não desobedeci de novo. Você disse que ao partir do palácio poderia levar a coisa mais preciosa e foi exatamente o que fiz. Você, meu querido, é a coisa mais preciosa do mundo para mim. Posso viver sem o palácio, posso viver sem a rainha, ser rainha, mas não posso viver sem você. Por isso você foi o que eu escolhi trazer comigo. Nesse momento o rei entendeu como tinha sido tolo. Volte para casa comigo, minha querida, lhe disse, e viveremos juntos no palácio para sempre. Assim que chegaram ao palácio, o rei emitiu 3 decretos. Primeiro era que o homem pobre deveria receber seu potro de volta. Segundo, que era para assegurar que a rainha poderia e deveria contrariar as decisões do rei se ele estivesse errado. E o terceiro era para nomear Raquel como a grande juíza e chanceler, pois não apenas era mulher sábia, mas também a pessoa mais generosa e a que melhor compreendia os pobres em todo o reino.